Olá, eu sou o Valmir e nesse vídeo eu vou te explicar uma forma muito simples e muito eficiente de melhorar a comunicação na sua empresa para aumentar a sua produtividade. Provavelmente você já deve ter ouvido falar que tempo é dinheiro e atualmente tempo é um dos recursos mais importantes que a gente precisa gerenciar no nosso trabalho. E essa dica que eu vou te dar hoje nesse vídeo vai te ajudar a criar formas de comunicação eficiente dentro do seu trabalho. Essa forma de comunicação mais eficiente, mais rápida, pode ser traduzida como Andon. Andon é apenas um nome bonito, mais rebuscado para essa técnica, mas é uma coisa muito simples que faz parte da nossa vida desde que somos crianças. Sério, ao longo da nossa vida toda, o Andon nos acompanha, mas você não precisa se apegar a esse nome não. O que é o Andon? Para você entender. Andon é qualquer tipo de comunicação através de símbolos, cores ou sons, que você consegue transmitir uma mensagem muito clara para quem recebe, sem precisar usar uma linguagem muito específica, uma linguagem rebuscada. Seria um tipo de linguagem universal. Para simplificar, vamos usar o exemplo do semáforo. O semáforo, o sinal de trânsito, como é que você chama aí onde você mora, são 3 cores, são 3 luzes, vermelho, amarelo e verde, e desde criancinha todo mundo sabe o que essas cores significam. Então, dessa forma você consegue criar uma maneira de se comunicar com várias pessoas que estão ali no trânsito de uma forma muito simples, muito rápida e muito eficiente. E uma coisa importante, lembrar que comunicação não é apenas falar, não é apenas você passar uma mensagem para alguém. A comunicação ela só é eficiente, ela só acontece de verdade quando uma fonte de informação se comunica com um receptor de informação. No caso de 2 pessoas, é quando uma pessoa fala e a outra pessoa entende qual foi a mensagem daquela primeira que falou. Então, se tem uma pessoa falando e a outra pessoa não entende, não existe comunicação. É como se uma pessoa que não fala inglês fosse para um país de língua inglesa e tentasse se comunicar com a outra pessoa apenas falando. Isso não vai funcionar, porque uma pessoa não sabe falar a mesma língua que a outra. E o que essas pessoas fazem nesse caso? Você tenta gesticular, você tenta apontar, usar imagens, usar ações, você usa qualquer recurso que esteja à disposição para criar uma comunicação com essa outra pessoa. E é isso que o Andon faz. Como é que isso pode ajudar as empresas a melhorarem a comunicação dentro das suas atividades de trabalho? Um exemplo muito claro foi o sinal de trânsito. Então, o sinal de trânsito ele consegue regular o fluxo de carros em vias dentro de uma cidade, e isso pode ser transportado para dentro das empresas. Fábricas grandes utilizam muito mesmo o Andon. Então, quando você tem uma linha de produção, aquela linha de produção, geralmente, ela tem pontos luminosos, tem placas, tem sons, e sempre que acontece alguma coisa, se existe alguma falha em alguma parte da linha de produção da fábrica, geralmente existe uma luz que identifica que aconteceu algum problema ali. Tá? Esse é um exemplo de fábrica, é um exemplo que muita gente consegue imaginar. Mas para o nosso dia a dia, um exemplo de Andon muito simples, quando você está na fila do supermercado. Mercados maiores geralmente tem isso. Quando você tem uma fila muito grande, existe alguma telinha, existe alguma coisa identificando o número do caixa que está disponível para você passar as suas compras. Isso é um tipo de Andon. Quando não é um número, às vezes existem vários caixas, você está na fila e uma luz, você que o caixa liberou, acende uma luz lá que chame a sua atenção, e você sabe que se você se dirigir àquele caixa, você vai ser atendido. Aquele caixa está disponível para lhe atender. Então essa é uma forma muito simples e muito eficiente de
conseguir criar uma comunicação efetiva dentro daquele ambiente de trabalho. Outro tipo de andon muito simples, muito utilizado no nosso dia a dia, é o som e as luzes também, mas só para dar um exemplo sonoro de carros oficiais, por exemplo, uma ambulância ou uma viatura, um carro de bombeiro, por exemplo, eles têm uma sirene, porque se você está no trânsito, você consegue ouvir de longe que tem algum carro oficial precisando passar, independente se o trânsito está parado ou não. Então, os motoristas devem dar preferência ao carro. Se for uma ambulância, você consegue ouvir de longe a sirene da ambulância, ela precisa passar. E às vezes você escuta a sirene, mas você não vê a luz, principalmente se estiver de dia. Quando está de noite, aí sim, você consegue ver também a luz, além de identificar o som. Mas na hora que você está no trânsito, você escuta esse som, você vê essa luz, você sabe exatamente o que você precisa fazer. Então, isso é o andon. Você cria uma comunicação que as pessoas vão entender e saber exatamente o que você está querendo dizer. No caso da ambulância, sai da frente que eu preciso salvar a vida de uma pessoa. Outro exemplo muito simples, muito claro de andon, que faz parte do nosso dia a dia, parecido com o supermercado, é quando você vai num fast food, por exemplo, você faz uma compra, eles lhe dão um númerozinho na nota e você precisa aguardar o seu número aparecer num painel para que você possa retirar o seu pedido. Isso é um tipo de andon. Geralmente existe um som também em conjunto com esse painel. Então ele faz um som, vai chamar a sua atenção, você vai olhar para o painel, se seu número estiver lá, você pode ir retirar o seu pedido no balcão. Geralmente isso funciona muito bem. E outro exemplo ainda mais fácil para eu provar de vez para vocês que o andon é uma forma muito simples de comunicação e muito eficiente, são placas. Placas, simplesmente placas. Uma placa na porta de um banheiro identifica se aquele banheiro é masculino ou se é feminino. Isso evita muito constrangimento. No caso de lugares que ainda não aceitam um banheiro unissex, isso evita de que um homem entre no banheiro feminino cause um constrangimento e vice-versa. A mulher entre no banheiro masculino gera um certo constrangimento. Isso pode ser usado também dentro das empresas, tá? Já aconteceu comigo uma vez, eu estava fazendo uma visita técnica e eu precisava ir no banheiro. Então dentro da empresa era um escritório bem pequenininho, mas tinha um corredor, todas as portas eram iguais, não existia nenhum tipo de sinalização. Eu precisava ir no banheiro, perguntei à pessoa, o funcionário de lá onde ficava o banheiro, disse: nesse corredor, pode ir. Só que o funcionário estava com pressa, eu estava com pressa. Quando eu abro a porta, que deveria ser a porta do banheiro, era a sala do chefe e estava tendo uma reunião importante. Então eu já entrei muito confiante de que ali seria o banheiro. Me desculpa, eu não conhecia aquelas pessoas ali, porque eu não fazia parte da empresa, era uma visita técnica, as pessoas também não me conheciam. Eu atrapalhei a reunião, teve um momento de constrangimento, principalmente para mim, mas tudo bem, eu fechei a porta e a outra porta então seria a porta do banheiro, que era a porta correta. Quanto custa ter uma plaquinha, ou até, nossa, se você não quiser, se você não tiver uma plaquinha, imprime, escreve, pega um pedaço de papel, banheiro, fita adesiva, cola na porta. Esse andon simples, barato, básico, já resolveria esse problema de uma vez por todas. Coisa muito simples, né? Outra coisa interessante também sobre placas, o trânsito. Quando você está no trânsito, eu gosto muito de falar do trânsito porque só nele você vê vários tipos de sinalizações que comunicam sem dizer, assim, eles passam a mensagem sem muito trabalho. As faixas no chão identificam onde os carros devem andar. Então existem, que se chama de sinalização horizontal, né? A sinalização que está no chão. E existe a sinalização vertical também, que são as placas de fato que indicam pare, proibido virar, proibido estacionar. Esses são métodos muito eficientes e muito simples de se comunicar com a pessoa. E é interessante porque os sinais utilizados nessas placas de trânsito muitas vezes são entendidos em diversos países. Porque são sinais, por exemplo, vermelho no sinal de trânsito, em qualquer lugar do mundo que você for, tiver um sinal de trânsito, tiver vermelho, você vai entender que é para parar. Isso é certo. Se tiver um sinal vermelho, você entende que é para parar. O cifrão também, caramba, existem até países que não usam o cifrão
como um símbolo da sua nota oficial. Por exemplo, o euro não é um cifrão, é um E diferentão lá, que identifica o euro, mas o cifrão significa dinheiro, em qualquer parte do mundo. Então, se você chegar na Europa, os países que usam o euro, você mostrar um cifrão para ele vai entender que aquilo, de certa forma, está relacionado a algum tipo de moeda. Então, te apresentei aqui vários exemplos de sinalização, coisas muito simples que aceleram a nossa vida, aceleram a comunicação dentro de um ambiente. Isso pode e deve ser utilizado no seu trabalho. Seja seu trabalho no escritório, seja uma fábrica, seja um ambiente hospitalar. Dentro de um hospital existem vários tipos de sinalizações que identificam quais são os lugares que as pessoas podem passar, onde não deve passar. Você colocar placas indicando para onde a pessoa deve ir, isso é um tipo de andon, porque você cria uma comunicação ali com as pessoas, que todo mundo que olhar para aquilo vai saber exatamente para onde ela deve seguir. Isso também ajuda muito na hora de você encontrar ferramentas no seu ambiente de trabalho. Se você tiver sinalizações nas gavetas, nos armários, nas portas, um almoxarifado, um estoque, por exemplo, quando você tem algum tipo de identificação, um tipo de sinalização que ajude você a realizar o seu trabalho de uma forma mais rápida, mais eficiente, você não perca tanto tempo procurando pelas coisas dentro do seu trabalho, ferramentas, equipamentos, isso é um tipo de andon, tá? E agora que você sabe o que é um andon, você conhece, provavelmente, muito provavelmente, você já utiliza andon na sua vida, você já utiliza esse tipo de comunicação, mas talvez você não soubesse o poder que essa ferramenta tem de acelerar a sua comunicação dentro de um ambiente de trabalho. Como eu falei lá no começo do vídeo, tempo é dinheiro. Uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer é gerenciar o nosso tempo, porque tudo está muito corrido, tudo tem que ser feito muito rápido, a gente não tem mais tempo para perder. Então, tempo é dinheiro, lembre-se disso. Aplique andon nas suas atividades de trabalho. Pense em formas inteligentes de utilizar cores, de utilizar sinalização ou até sons também para chamar a atenção, identificar pontos importantes dentro do seu ambiente de trabalho, identificar locais de movimentação, de localização de equipamentos. Utilize isso, porque isso vai facilitar muito a sua vida. E lembre-se também que uma imagem vale mais do que 1000 palavras.